Como que nas nossas vidas e nas nossas relações sociais nós estamos, de certa forma, representando um papel? Vamos falar mais sobre esse assunto? Então clique em curtir, se inscreva e vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o livro A Representação do Eu na Vida Cotidiana, obra que foi escrita pelo sociólogo estadunidense Erving Goffman e publicado no ano de 1956. O Goffman, nessa sua obra, ele trabalha que o ser humano, no seu convívio social, ele, enquanto um ser social, ele vai ter sempre uma representação do seu eu. Aquilo que ele é e se manifesta para o outro vai ser uma representação. E ele faz isso com uma forte comparação com o teatro. Então, o indivíduo que age, ele é um ator em um papel, e as pessoas com quem ele vai interagir são a plateia de uma peça teatral. E isso tudo porque, conforme as relações sociais que nós temos, nós estaremos representando papéis diferentes, ou seja, nós reproduzimos diferentes eus em diferentes contextos. Imagina uma pessoa que ela vai ter sua relação com seus pais, com os seus irmãos, a relação com o seu cônjuge, com o seu companheiro, com seus filhos, com o seu chefe no trabalho, com seus companheiros de trabalho, com as pessoas que são atendidas, com o atendente do mercado, e assim vai. Em cada uma dessas relações, a forma como essa pessoa vai lidar vai ser como a representação do eu. No lidar com o filho, digamos que seja uma criança pequena, vai ter aquela coisa de carinho, de criação, ao mesmo tempo de educação, da reprimenda. Na relação com os pais é bem possível que tenha uma relação maior de respeito. Igualmente, na relação com o chefe do trabalho, há uma tendência a você ter uma relação de hierárquica, você vai prestar contas para o chefe vai dar ordem dos seus colegas de trabalho, você vai ter uma afinidade para chegar a um determinado fim. Imagine, por exemplo, as pessoas que trabalham carregando produtos de supermercado, vão descarregar um caminhão. Existe uma forma de trabalho para se chegar naquele fim. Um fica no caminhão, vamos dizer que um caminhão de arroz. Um pega o caminhão de arroz, passa para o outro, que vai colocar a mão de um terceiro, que vai levar para dentro do mercado. Então, é uma outra forma de representação do eu. E você, ao atender o cliente, é bem possível que você tenha uma educação a mais, etc. Então, a nossa vida, ela é feita de representações do eu. O eu, enquanto um ser social, vai ter esse tipo de comportamento. A forma como esse eu reproduz vai depender do que a plateia espera, ou seja, este eu ator vai ter uma determinada conduta de acordo com aquilo que é esperado dele. Um caso que a gente pode pensar é no vendedor de uma loja. Se a pessoa chega para comprar um sofá, ela espera o quê? Que o vendedor vai explicar como o sofá é, qual material, quais as cores que possui, quais são as formas de pagamento, se cobra a taxa para entrega, etc, etc. Ou seja, o vendedor que lida com o cliente da loja, ele vai estar interpretando papéis. Um ponto bastante interessante que o Goffman coloca é que a ação desse ser humano social, ela varia entre dois polos. Um é o polo da crença e outro é o polo do cinismo. Como a gente falou, a vida social é uma representação. Então, a ação social, ela vai estar pendulando entre um extremo em que você tem a crença total naquilo que você faz, aquilo que você interpreta, e o outro extremo é você saber que tudo aquilo que você está fazendo socialmente é uma grande farsa, uma grande mentira, e que você faz aquilo único e exclusivamente para alcançar o seu objetivo. Vamos voltar no exemplo do vendedor. Uma pessoa vai comprar, digamos, um celular.
Aí o vendedor ele tem a plena crença de que um celular de qualidade inferior é ótimo. Na cabeça dele, ele não está contando uma mentira. Ele está falando a verdade, ele não acha que ele está ludibriando alguém. Do outro lado, a gente pode imaginar o vendedor que está plenamente no lado do cinismo. Ele sabe que o celular é de qualidade inferior, ele sabe que aquele celular não vai atender aos interesses do cliente, mas ele não se importa. Ele vai falar que o celular é bom porque ele quer vender e quer ter sua comissão. Ou seja, ele está sendo plenamente cínico. Então, esse agir desse ator social que nós somos sempre vai pendular nisso. A gente vai ter níveis de crença ou níveis de saber que algo não é real, mas nós vamos pendular nisso conforme a situação, as circunstâncias, as demandas necessárias. Outro ponto que ele coloca é com relação à criação do cenário. Novamente, é uma alusão à questão teatral, em que o cenário faz parte daquilo que o ator está propondo, ou seja, para você conseguir atingir o seu objetivo perante a sua plateia, você vai montar o cenário para que você consiga fazê-lo. Vamos imaginar que uma pessoa está se envolvendo, iniciando um envolvimento afetivo com outra e convida a pessoa com quem está se envolvendo para ir jantar na sua casa. A tendência é que a pessoa que convidou vai preparar o cenário para esse seu público, para essa sua plateia, que é a pessoa com quem ela está se relacionando. Então, provavelmente, a pessoa que vai receber vai arrumar a casa, vai fazer uma comida boa, uma comida que vise agradar, e a pessoa vai tomar um banho, se arrumar, ou seja, todo o cenário vai ser montado para você atender aquele público que você está lidando. Vamos pensar também numa cerimonialista e um casamento. Como é o cenário dela? Ela vai estar no casamento, lidando com os convidados do casamento. Ela tem que ter uma maquiagem, porque ela vai estar num lugar que tem uma certa pompa, digamos assim, dentro do contexto social. As pessoas que vão numa festa de casamento normalmente vão, né, com as mulheres com vestidos, os homens de terno, com esse tipo de boa apresentação. Mas a cerimonialista também não pode estar num nível de maquiagem tão alto que quebre a ideia de que ela está ali a trabalho, que seja algo muito forte. Então, o cenário que ela precisa montar com essa maquiagem precisa estar de acordo com a plateia que ela vai atender. Então, aqui a gente tem um outro elemento que faz parte do eu. O cenário que nós montamos para conviver socialmente, para as impressões que nós queremos passar. A pessoa que tem um salário alto e vai ter um carro de uma marca que é considerada superior, porque ela quer passar para os outros essa impressão de superioridade. O carro diria isso. Ou então comprar uma bolsa cara, ou montar uma casa com determinada decoração. Tudo isso são exemplos de como nós temos nós montamos cenários para a nossa existência social. Outro tópico que o Goffman aborda é quando os atores, um grupo de atores precisa atuar coletivamente. Então, nesse ponto, é como se a gente tivesse uma peça teatral com vários atores, e esses atores precisam ensaiar para apresentar algo para a plateia. E aqui a gente já vai ter um nível um pouco mais elevado dessa representação do eu, porque a gente fala sobre a concatenação de ações dos seres humanos visando a atender aquele público. Um exemplo bastante claro disso, a gente pode pensar um grupo musical que está se apresentando. O baixista, o baterista, o violonista, todos têm que estar no mesmo ritmo, no mesmo tom, para que a música seja agradável, num grupo de pagode. A pessoa que toca pandeiro, que toca tantã, que toca surdo, que toca cavaquinho, mais o vocalista, todos têm que estar no mesmo ritmo,
ritmo, no mesmo tom, para aquilo sair agradável. Ou seja, o trabalho coletivo, então, demanda toda uma forma de ensaio. Os pais na criação dos seus filhos. O pai e a mãe precisam ter um alinhamento para que eles possam educar a criança. Se o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, você vai ter aí um conflito, né, dessa relação. A plateia não vai receber aquilo que é necessário. Então, esse é um outro ponto também que ele nos coloca nessa representação, que é essa concatenação quando vai haver algum tipo de trabalho que é elaborado coletivamente. E também nós vamos ter no pensamento do Goffman quando ele fala sobre as figuras de chefia, as figuras que têm alguma autoridade, uma pessoa que no meio dos atores vai ter uma espécie de cargo acima dos outros, que vai ser a pessoa ou que vai dar as coordenadas, ou vai ser a pessoa de quem os outros atores vão esperar as ordens, e como então, de certa forma, apesar dele estar no grupo dos atores, ele também é uma espécie de ator para os outros atores. Os outros atores vão ser também uma plateia para ele, porque essa figura vai ter toda uma forma de representatividade no meio daquilo ali, que ele vai justamente criar como as coisas funcionam no meio dos demais atores. Nesse vídeo eu falei de uma forma assim bem resumida, porque esse é um livro bastante complexo, é um livro com bastantes exemplos. O Goffman é considerado por muitos como o principal sociólogo dos Estados Unidos, então a gente está falando sobre uma obra bastante complexa, mas o pensamento geral que ele coloca é esse. Nós, enquanto seres que agem socialmente, representamos papéis, esses papéis variam conforme as circunstâncias, conforme a plateia com a qual nós lidamos, nós então vamos ter uma representação, nós criamos cenários para que essa representação seja feita, e muitas vezes essa representação é feita de forma coletiva, porque aquilo que nós vamos apresentar também pode depender de como outras pessoas em torno da gente irão agir. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.